A paz seja com todos. Estamos iniciando a Escola Bíblica Dominical e dando sequência aqui ao estudo, triunfando sobre os problemas da vida. Hoje vamos para a lição número 13, que tem como título Vencendo os Ressentimentos e as Mágoas. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e nos apresentamos a Ti neste momento, Senhor, em que vamos meditar na Sua palavra. Pedimos, ó Deus, a divina inspiração para que possamos compreender o que Tu tens para dizer a cada um de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo, o Seu Filho amado. Amém. A paz para a irmã Rose, para a irmã Aldenira, para nossa irmã Antônia Schaefer, lá em Humaitá, o irmão Legilson, a irmã Zenite e aos demais que forem chegando e interagindo conosco, e também aqueles que permanecem em silêncio durante a aula, mas acompanham. Que Deus possa abençoar cada um com a bênção da palavra de Deus. Vamos lá, estamos na lição número 13 da série Triunfando sobre os Problemas da Vida. Hoje a lição tem como título Vencendo os Ressentimentos e as Mágoas. O texto áureo diz: de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhes e consolá-los, para que não seja devorado por excessiva tristeza. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Os objetivos da lição: demonstrar as causas dos ressentimentos e mágoas, enfatizar o mal causado pelas mágoas, ensinar ao crente o caminho da vitória sobre mágoas e ressentimentos. A verdade prática diz: o perdão é uma atitude divina. Quando aplicado com amor, liberta-nos de mágoas e ressentimentos. A leitura está em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7. Livro de 2 Samuel, capítulo 9, a partir do versículo 1, que diz assim: Disse Davi: resta ainda alguém da casa de Saul para que eu use de benevolência para com ele por amor de Jonatas? E havia um servo da casa de Saul cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Perguntou-lhe o rei: tu és Ziba? Respondeu ele: teu servo. Prosseguiu o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: há ainda um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Perguntou-lhe o rei: onde está? Respondeu Ziba ao rei: está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonas, filho de Saul, veio a Davi e, prostrando-se com o rosto em terra, lhe fez reverência. E disse Davi: Mefibosete. Respondeu ele: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás a minha mesa. Amém. O registro aqui em 2 Samuel, capítulo 9, marca o momento em que Davi cumpre uma aliança que fez com Jonatas. Saul, durante o período em que perseguiu Davi, que tentou matar Davi, Davi sabia que a qualquer momento ele podia morrer, mas ele tinha uma amizade muito grande com Jonatas, que era filho de Saul. E nessa aliança entre Davi e Jonatas consistia que quem morresse primeiro, naturalmente os filhos ficariam órfãos, e o que permanecesse vivo cuidaria da descendência do outro. E da descendência de Saul, basicamente todos foram exterminados e não havia registro, não havia conhecimento de nenhum sobrevivente.
Mas certo dia Davi foi tocado de procurar saber se existia algum descendente de Jonatas, porque ele tinha uma aliança com Jonatas, né? E quando ele foi informado que existia Mefibosete, o único sobrevivente da linhagem de Saul e filho de Jonatas, ele mandou buscar, restituiu as terras e fez com que Mefibosete vivesse dentro do palácio como se fosse um filho dele. Então aqui nós podemos ver o seguinte: Davi foi duramente perseguido por Saul e pela família de Saul, mas ele não guardou mágoa e não guardou ressentimento. A mágoa e o ressentimento está presente em nossas vidas. A mágoa e o ressentimento é um problema gravíssimo, porque gera quase 100 enfermidades. Quase 100 enfermidades. A mágoa, o ressentimento causa principalmente o infarto, derrame, câncer, problema de rins, problemas de fígado, problema no coração, porque a pessoa fica trancada, a pessoa fica amargurada, a pessoa fica fechada. E com isso, os seus órgãos começam a enrijecer, a trabalhar de uma forma mais lenta, e com isso começa a vir doenças e mais doenças e mais doenças. A orientação bíblica é que possamos viver em paz. E para viver em paz nós temos que perdoar os nossos inimigos. Essa semana que passou, eu fui procurado por uma pessoa que tem uma mágoa muito grande, ou tinha uma mágoa muito grande, de uma outra pessoa. E dizia: eu não vou perdoar, eu não quero perdoar e não vou perdoar mesmo. E eu expliquei para essa pessoa que o perdão libera a nós que liberamos o perdão. O maior beneficiado no perdão somos nós mesmos quando nós liberamos o perdão. A pessoa que guarda mágoa, guarda ressentimento, ele vai ficando uma pessoa irada, uma pessoa profundamente amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa que não consegue viver. Ela passa o tempo todo pensando naquela outra pessoa, ela passa o tempo todo pensando naquele problema, ela passa o tempo todo com aquilo na cabeça. Ele não consegue nem viver, não consegue viver, está o tempo todo com aquilo na cabeça. Então a melhor coisa que tem é liberar perdão, porque quando se libera perdão, você está livre daquilo, você não está mais amarrado àquele problema, você não está mais preso àquela pessoa que te fez mal. Existem situações em que você libera perdão, perdoa, volta a conviver sem problema nenhum. Mas existem situações em que perde a confiança, né? Então a confiança é uma outra situação, né? Confiança se conquista. E quando se rompe confiança, aí fica difícil da pessoa conviver novamente. Mas pelo menos o perdão deve ser dado. E como é que você vai saber se você conseguiu perdoar? É quando aquilo sai do seu pensamento e você nem lembra mais. É quando alguém vem falar naquele assunto ou te lembra aquele assunto, você não fica amargurado. É quando aquilo vem à lembrança de alguma maneira, você não fica com revolta, não fica com sentimento de vingança, não fica se ressentindo com aquilo. Então significa que, se você não sente nada disso, significa que você conseguiu perdoar. E o perdão, ele é importante porque vai te aliviar, vai jogar para fora aquilo que te amargura por dentro. E a pessoa que tem ressentimento e a pessoa que tem mágoa, ela fica ressentida, parece que dentro dela os órgãos não funcionam bem, parece que estão travados, parece que está tudo duro dentro de si, o coração parece que bate mais duro, os seus órgãos internos, você começa a sentir eles mais rígidos, e aí vem uma sucessão de problemas. Então, a orientação bíblica é liberar perdão. A orientação bíblica é não se prender à ira, à mágoa, ao ressentimento, à vingança. É tirar esse pensamento de si, tirar esse pensamento da sua cabeça, para que isso não venha te machucar, para que não venha te trazer mais dores ao longo da vida, ao longo do tempo.
né? Basta ao mal o próprio mal, né? Basta aquilo que já aconteceu de ruim, né? Não adianta prolongar o problema. E quando se guarda ressentimentos e quando se guarda mágoas, nada mais é do que prolongar o sofrimento. É prolongar aquela dor. É fazer com que aquela dor esteja viva todos os dias. E isso não é bom. Em hipótese alguma, isso é bom. Pelo contrário, isso vai te trazer um sofrimento terrível, isso vai te trazer um sofrimento muito grande. Então, livra-se do ressentimento, livra-se da mágoa, libera perdão, e eu tenho certeza que você vai viver feliz, você vai viver bem, seu corpo vai reagir melhor, os seus órgãos vão trabalhar com mais leveza, e com isso você vai evitar dezenas de doenças, né? Você vai evitar muitos males que estão sufocando. Nos dias de hoje, em que a humanidade está muito perversa, a perversão humana está muito grande, a maldade humana está explícita na vida de diversas pessoas, né? Então, com isso tem aumentado o ressentimento e tem aumentado também a mágoa. Qual é a alternativa? A alternativa é você não se moldar pelo mundo. A Bíblia nos orienta que nós não devemos nos comparar com o mundo ou viver igual o mundo vive. A Bíblia nos orienta a viver de uma forma diferente, a viver como Cristo viveu. Cristo, aquelas pessoas que ofenderam ele, que magoaram ele, que traíram ele, que enganaram ele, que feriram ele, o que ele falou? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não sabem o que fazem. E Jesus perdoava ali os seus inimigos, né, os fariseus, os judeus ali que pertenciam aos grupos dos fariseus, saduceus, zelotes, sênios, os grupos judaicos que tinham naquele tempo, que eram perseguidores de Jesus e depois se tornaram perseguidores dos cristãos. Nós podemos ver o exemplo de Jesus liberando perdão para eles o tempo todo, mas não havia confiança, né? Ele não confiava nesse grupo de pessoas porque sabiam que eram pessoas terríveis, né? Eram pessoas extremamente decididas em fazer o mal. Então ele liberava perdão, mas ele não tinha uma convivência tão próxima assim, com essas pessoas de amizade, né? Mas aqueles que se convertiam, aqueles que o aceitavam como Senhor e Salvador, eram recebidos com muito respeito, com muito amor, e muitos milagres foram acontecendo e muitos milagres foram surgindo entre esses grupos de judeus que foram se convertendo à mensagem de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Portanto, a Bíblia ela é um livro completo para qualquer situação da vida, e a Bíblia também prevê instruções e ensinamentos para nós de como fugir do ressentimento e de como fugir da mágoa. Então, limpe seu coração, limpe sua mente, libere perdão para que você não fique o dia e a noite pensando no problema. Dia e noite pensando naquela pessoa que te fez mal. Dia e noite planejando uma vingança. Dia e noite planejando como que você vai retribuir o mal com o mal, né? Fuja disso, não tenha isso em sua mente, em seu coração. Pelo contrário, né? Tenha um coração aliviado, tenha um coração leve, tenha um coração limpo, para que o Senhor venha te abençoar grandemente, né? Como o salmista fala no Salmo 23, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O que ele quer dizer com isso, né? A melhor vingança é Deus abençoando a nós. Tem pessoas que fazem oração que Deus nunca vai atender, né? Ah, Deus, manda um raio na cabeça daquela pessoa. Ah, Deus, manda uma doença para matar aquela pessoa. Deus nunca vai atender esse tipo de oração. Nunca vai atender. Quem vai ouvir isso é o inimigo, e quem vai agir com o mal é o inimigo. Portanto, não ore assim jamais. Mas pelo contrário, né? Ali no Salmo 23, o salmista, ele ensina
a orar quando você é perseguido, né? Que é pedindo bênçãos para a sua vida. E não existe, preste bem atenção nisso, não existe vingança maior do que o nosso inimigo olhar para nós e ver que nós estamos bem, que nós estamos felizes, que nós estamos sorrindo e que Deus tem derramado grandes bênçãos em nossas vidas. Tá? Essa é a maior vingança aos nossos inimigos. Por quê? Porque os nossos inimigos, eles querem nos ver chorando, eles querem nos ver parados, eles querem nos ver sofrendo, eles querem nos ver atolado em problemas. Mas quando eles olham para nós e ver que Deus está abençoando, que nós estamos felizes, que nós estamos alegres e que não há nenhum mal em nós, eles passam então a sofrer com a nossa felicidade, né? Passa a sofrer com a nossa com a nossa alegria. Então, ore a Deus, peça a Deus que derrame sobre a sua vida grandes bênçãos e grandes alegrias. O irmão Legil está perguntando se a mágoa é um problema espiritual ou físico. Começa com um problema de relacionamento, né? Interpessoal. A mágoa começa com alguém que fala ou faz alguma coisa que machuca a outra, que fere a outra. E aí a pessoa toma aquele mal para si, ao invés de repreender em nome de Jesus, né? Ao invés de falar, está repreendido em nome de Jesus, a pessoa pega aquele mal e guarda dentro de si. Aí vem os espíritos aproveitadores, né? Então, todo problema de relacionamento e todo problema sentimental, ele surge no campo da convivência interpessoal. A partir daí, o espírito aproveitador toma conta da pessoa. É o alimento, porque cada tipo de espírito tem um tipo de alimento, né? E existem entidades que se alimentam da mágoa e do ressentimento. Então eles mantêm isso vivo dentro da pessoa, que é a forma que tem deles se alimentarem ali, né? Deles estarem presentes ali, deles estarem ativos ali naquela pessoa. Então, sabendo também que o mundo espiritual ele influencia de fora para dentro e também de dentro para fora, mesmo sendo um problema interpessoal, começa já com uma influência maligna. Então, o cristão ele tem que estar sempre em oração e na hora de algum conflito, na hora de alguma contenda, ele não deve se comportar como as pessoas do mundo. Tem aquelas pessoas que dizem, né, eu não levo desaforo para casa, comigo falou vai ouvir, né? E isso leva a quê? Isso leva a quê? Só aumenta o conflito. Quem é que ganha uma discussão? O que fala mais, o que xinga mais, ou o que fica em silêncio? A Bíblia orienta que é quem fica em silêncio. Como que Jesus se comportava nessas situações? E se nós somos cristãos, nós temos que ser imitadores de Cristo. Temos que imitar a Jesus. Nesse tipo de situação, quando Jesus era provocado, quando ele era insultado, ele permanecia em silêncio, às vezes se retirava, ou então respondia com um versículo bíblico. Só isso, só um versículo bíblico. Então, faça isso também na sua vida. Não fique debatendo, não fique um fala, o outro fala, um fala, o outro fala, fica remoendo aquilo de forma alguma, né? Não fique guardando isso para si. Isso só vai envenenar, né? Shakespeare, ele escreveu assim, né? A mágoa é um veneno que a pessoa bebe pensando que vai fazer mal para o seu inimigo. E em Provérbios você vai ver isso também dentro do mesmo contexto, porém com outras palavras. Guarde bem isso. A mágoa é um veneno que a pessoa bebe pensando que vai fazer mal para o outro. Então, se é veneno, vai fazer mal para si próprio. Então, não engula a mágoa, não engula o ressentimento, libere perdão, se esforce para perdoar. Se você não consegue perdoar, ore mais pedindo a Deus que te dê esse dom, que te dê essa capacidade.
Ore mais para Deus tirar essas lembranças ruins da sua mente, da sua lembrança. Ore mais para Deus arrancar isso de dentro de você, porque quem está sofrendo é você, se caso você tem ressentimentos e mágoas. Tá? Guarde bem isso na sua cabeça. Se você guardar mágoas e ressentimento, quem vai sair perdendo é você, não é a outra pessoa. Por quê? Porque você vai ficar tão travado, né, tão enrijecido por dentro, que os seus órgãos vão começar a ter problema. Vai ter problema de rim, vai ter problema no fígado, no coração, vai ter problema diversos dentro de si, porque você vai estar amargurado, vai estar trancafiado, vai estar fechado, enrijecido, e você não vai conseguir viver bem. Você já notou que quando a pessoa está com mágoa e ressentimento, ela fica toda travada, assim, fica toda repuxando por dentro, assim, quando lembra daquele assunto, quando fala naquele assunto, a pessoa chega, fica agitada. Então, lance fora esse mal. Tá? Não tome esse veneno, não se envenene com esse mal, para que você seja livre, para que você esteja livre, para que você possa então viver na liberdade que o Senhor proporcionou para você. A parte 1 da lição diz que o pecado gerou ressentimento e a mágoa. Ainda ali no Éden, nós podemos observar que quando o homem e a mulher pecaram, eles ficaram ressentidos. Eles não conseguiram se arrepender. Se Adão e Eva tivessem arrependido, tivesse confessado com Deus com sinceridade e falado: ó Deus, erramos, nos perdoe, queremos nos reconciliar contigo, queremos voltar a ser inocentes, né? Talvez, eu não sei como seria isso aí, mas pelo coração de Deus, ele perdoaria e reconstituiria o homem natural. Mas o que aconteceu? Tanto Adão quanto Eva primeiro sentiram vergonha de estar nu. Tiveram medo de Deus, fugiram da presença de Deus, se esconderam. E você pode observar que a pessoa que está em pecado, a primeira atitude dela é se esconder. Tá? Não se apresenta mais aos cultos, não tem mais força para ouvir a palavra, não consegue mais cultuar a Deus. A pessoa foge, né? Então essa fuga, essa síndrome de Adão, de fugir da glória de Deus, é uma consequência da pessoa que está ali com o pecado não perdoado. Né? Então nós precisamos fazer com que a pessoa possa compreender aquilo que está vivendo, aquilo que está passando, para que possa então sair daquela situação. Né? Vamos lá. O irmão Legios pergunta, né, se a mágoa e o ressentimento de alguma forma é um sinal de culpa. A mágoa e o ressentimento, ela faz com que a pessoa parte ali da pessoa achar que ela tem razão e que ela tem que vencer aquele conflito. A pessoa não concorda com aquele conflito, a pessoa não concorda com aquilo que falaram, com aquilo que fizeram, não concorda, mas ela quer vencer aquilo, ela quer provar que ela está certa, ela quer mostrar que ela está certa, ela quer superar a outra pessoa de alguma maneira. E não é isso que a Bíblia diz. Né? A Bíblia diz que é Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica. Tem situações que nós conseguimos, tá? Preste bem atenção. Tem situações que nós conseguimos falar, explicar e convencer as outras pessoas. Agora, tem situação que nós não vamos conseguir convencer ninguém. Quanto mais vamos falar, menos vão acreditar em nós. Quanto mais a gente fala, menos credibilidade dão para nós. Então, nesses momentos, a melhor solução é ficar calado. Por quê? Porque aí Deus é que vai te justificar. Se você está correto e não estão compreendendo isso, se você está certo
e não estão compreendendo isso, se você ficar calado, é Deus que vai te justificar. É Deus que vai mostrar para as pessoas que você estava certo, sem você fazer esforço nenhum, sem você falar nada e sem você, às vezes você até esquece daquilo. E Deus está agindo de alguma forma, mostrando para as pessoas a sua razão. E Deus está agindo, mostrando para as pessoas que você está correto. Então, assim, se você está correto e tem uma discussão, tem um debate, tem um conflito, tem um desentendimento, se você está correto e a pessoa não quer enxergar isso, fique calado ou calada. Tá? Não fique falando, não fique debatendo, não fique guardando ressentimento, não fique guardando mágoa, não fica nesse fervor, que isso vai fazer mal para você. Né? Guarde bem essa frase, né? A mágoa é um veneno que a pessoa bebe pensando que vai fazer mal para o outro, mas faz mal para si mesmo. Então fuja disso. Mágoa e ressentimento, nem pensar. Vamos lá. A partir do pecado, o homem passou a ter desgosto, pesar e tristeza. E isso vai causando amarguras dentro da pessoa. Vai causando ressentimentos dentro da pessoa. Vamos lá. O pecado afetou as nossas relações. Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 10, depois que o homem e a mulher pecaram, o relacionamento deles com Deus foi rompido. Então, assim, em qualquer situação conflituosa, né, em qualquer situação de pecado, em qualquer situação conflituosa, vai se romper as amizades, vai se romper a confiança, vai se romper o relacionamento. Então é necessário que, se é vital, né, se é marido e mulher, pais e filho, irmãos, precisa se reconciliar. Precisa se reconciliar. Às vezes o conflito é muito tenso, não dá nem para conviver junto ali por um tempo, né? Mas é preciso haver uma busca por essa reconciliação para que possa então consertar esse problema, senão vai ser um problema mal resolvido para o resto da vida. Então, em qualquer situação de conflito vai haver rompimento das relações. E você tem que fazer de tudo para não perder confiança. Porque se perder a confiança, aí não há relacionamento que volte, relacionamento que se afirme, relacionamento que se assegura novamente, né? Não tem como. Então, muito cuidado com isso. A paz também para o nosso irmão Francilde, para a irmã Lenilce e toda a família aqui em Porto Velho. A paz também para o meu irmão em Cristo Ascendor França, lá em Ji-Paraná. Que Deus possa abençoá-los grandemente. Amém? Vamos lá. Ainda sobre o pecado gerou ressentimento e mágoa, né? O pecado afetou nossos sentimentos. Então o pecado afetou e afeta as relações e afeta também os sentimentos. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus viveu com humildade e submissão a Deus. Assim também nós temos que viver. Humildade e submissão a Deus. E quando nós vivemos em humildade e submissão a Deus, Deus age em nosso favor. Nós não precisamos pegar na espada para lutar. Nós não precisamos ir para o confronto. Então o cristão ele tem que parar com esse negócio de ficar batendo boca, de ficar brigando, de ficar contendendo, de querer convencer o outro disso, daquilo. Se a pessoa está em conflito, se a pessoa está fechada, você não vai conseguir, né? Então nós estamos vendo hoje um cristianismo muito longe da Bíblia, né? As pessoas brigam, as pessoas ofendem, as pessoas magoam, as pessoas querem empurrar na cabeça do outro alguma coisa à força. A única coisa que você deve insistir para que a pessoa compreenda
É o Evangelho. É o Evangelho. E mesmo assim Jesus ainda falou, não dê aos porcos as pérolas, porque eles vão jogar na lama. E nem dê aos cachorros, porque eles vão vomitar em cima. E o que é a pérola? A palavra de Deus. Então não jogue, até nisso é preciso ter cuidado. Né? Eu vejo assim, alguns cristãos batendo boca, discutindo Bíblia, discutindo tese, discutindo. A Bíblia não recomenda isso. A Bíblia recomenda você anunciar o Evangelho e para quem está aberto a receber, e quem não quiser receber, paciência. É entre aquela pessoa e Deus. Né? Até nisso é preciso ser prudente. Só que hoje o cristão ele não está brigando não é por causa do Evangelho, não. Ele tá brigando é por causa de outras coisas. Né? Tá um conflito por causa de outras coisas, né? De ideias, de vontades próprias. Não, viva conforme Cristo viveu. Se inspire em Jesus. Se somos cristãos, temos que ser imitadores de Cristo. É isso que a palavra de Deus nos orienta. Né? O cristão ele tem que ser imitador de Cristo. Em toda decisão na sua vida, em tudo que você vai fazer, em qualquer momento da sua vida, você sempre tem que parar e pensar. Se Jesus estivesse no meu lugar, como que ele ia se comportar nesse momento? Se Jesus estivesse no meu lugar, qual seria a reação dele diante desse problema, diante dessa situação? Então, coloque isso em prática na sua vida. Coloque isso em prática para que você possa, então, acertar em suas decisões. Acertar no seu modo de agir. Vamos lá, o pecado afetou o nosso comportamento. O comportamento, ele é uma atitude, né? O comportamento ele está ligado às nossas atitudes e aquilo que nós fazemos está relacionado ao nosso sentimento. Se nós... É claro que tem as pessoas fingidas, né? Que ficam fingindo estar bem, fingindo ser bonzinhos, fingindo ser amável, mas por trás é uma serpente, é um lobo em pele de cordeiro. É claro que existe esse tipo de pessoas, mas estamos falando aqui do cristão autêntico. Né? Então o cristão autêntico ele tem que ter um comportamento que o identifique como cristão, para que as pessoas olhem para ele e falem, esse é um cristão. Para que as pessoas olhem para ele e falem, esse tem atitude cristã. Esse segue a Cristo. Então, mude o seu comportamento, mude a sua forma de reagir, mude a sua forma de falar, de conviver, para que isso não seja escândalo, né? Para que isso não venha escandalizar o cristianismo, mas para que você seja uma pessoa de honra e as pessoas possam olhar para você e falar, Cristo está na vida dessa pessoa. Amém. Portanto, o pecado gerou ressentimento e mágoa, e o pecado, além de ter gerado ressentimento e mágoa, ele rompe as relações, ele rompe os sentimentos e rompe o comportamento. Vamos agora para a parte 2 da lição que diz, mágoas são uma realidade dessa vida. A mágoa é um sentimento ou impressão desagradável causado pela ofensa ou desconsideração. Então, assim, a pessoa te ofende, a pessoa não te respeita, a pessoa não te considera naquilo que você é, naquilo que você faz, e isso machuca, isso machuca. Quantas e quantas vezes a gente ouve assim, as pessoas falando, né? Eu fiz tanto por essa pessoa, eu me dediquei tanto para essa pessoa, e olha o que ela fala de mim, olha qual a resposta que ela está dando, olha, falando de mim, fofocando, mentindo, caluniando, e aí a pessoa fica ressentida, né? Fica ali magoada. O que você deve fazer nesse momento? Você deve orar, falar com Deus com sinceridade e dizer, Deus, eu tenho a minha consciência tranquila de que eu cumpri o meu dever.
eu fui honesto com essa pessoa, eu fui sincero com essa pessoa, eu me dediquei para essa pessoa, eu confiei nessa pessoa, mas olha o que ela está fazendo comigo. Portanto, eu entrego essa causa em tuas mãos, porque fugiu do meu controle. Eu entrego essa causa em suas mãos para que tu resolva, porque eu não vou conseguir resolver. Eu tenho certeza que se você fizer uma oração mais ou menos assim, né, nesse sentido, quando você expor esse tipo de oração, o que vai acontecer? Deus vai agir no seu lugar. Deus vai agir em seu lugar. Então você vai fazer com que a graça e o poder de Deus esteja na sua vida, que a ação de Deus na sua vida seja uma ação do poder de Deus. Né? O irmão Legis pergunta aqui, né, que Pedro negou a Jesus 3 vezes, se isso é um exemplo de ressentimento. Não, não é. Quem deveria ter ficado ressentido era Jesus, e ele não ficou. Pelo contrário, ele perdoou a Pedro, né? E confiou em Pedro para que ele pudesse liderar o primeiro grupo de cristãos em Jerusalém. Na verdade, o que houve aí com Pedro foi uma falta de respeito a Jesus e o medo de ser entregue à morte como Jesus foi, o medo de passar pelos sofrimentos de Cristo. Então, a atitude de Pedro foi uma covardia, né? Foi uma covardia e não necessariamente um ressentimento. Mas a atitude de Pedro poderia ter causado em Jesus mágoa e ressentimento, e não causou. Pelo contrário, ele perdoou a Pedro e voltou a ter uma convivência de confiança com Pedro. Né? Vamos lá, mágoas são a realidade dessa vida. Magoamos com nossas palavras, então nós temos que ter cuidado que assim como as pessoas nos magoam falando de nós, nós também magoamos as pessoas falando delas. E o crente ele não pode ser fofoqueiro, né? O crente ele não pode ser maldoso, sair por aí falando, criticando. Se o crente tem algum problema com alguma pessoa, tem alguma dificuldade aí com alguma pessoa, ele deve se dirigir a essa pessoa e falar para essa pessoa. Ele não tem que ficar aí de casa em casa fofocando, ele não tem que ficar ali pelos cantinhos na igreja fofocando, ele não tem que ficar de um lado para outro, mandando mensagem para um, para outro, fofocando. Não. Isso é um pecado terrível que traz uma maldição terrível para a pessoa. Né? Então, se o crente quer resolver alguma coisa, se o crente quer falar alguma coisa, dirija-se direto a essa pessoa. Tá? Não sai espalhando, não sai falando, porque isso em nada vai contribuir. A não ser que você já foi até a pessoa, falou com essa pessoa e ela não deu importância, e isso é muito importante. Aí você chama uma testemunha para ir junto com você até a pessoa, e não para chamar alguém para ficar fofocando. Tá? Isso não, isso é um pecado terrível aí, de consequências terríveis. Né? A fofoca, ficar falando mal de um, de outro, assim por trás, sem a pessoa estar perto, sem a pessoa poder se defender, poder se explicar. Isso é terrível e vai causar mal para o fofoqueiro. Tá? O fofoqueiro ele sempre vai viver as consequências das próprias palavras. Então fuja disso, não pratique isso na sua vida. Não fique mandando mensagem para um, para outro, falando de alguém. Não fique indo na casa de um, de outro falar. Não fique lá pelos cantinhos de igreja falando de um e de outro. Se você tem alguma coisa a falar, dirija-se direto à pessoa e fala. E se a pessoa não deu ouvido, e se é muito importante, aí você chama uma testemunha para você ir lá conversar com uma pessoa diante de uma testemunha. Né? Mas evita a fofoca. Evita sair falando por aí. Então nós magoamos as outras pessoas quando saímos falando por aí da vida do outro. Então a fofoca ela é terrível porque o fofoqueiro ele torna-se um pecador e a pessoa ofendida torna-se também uma pecadora ou um pecador porque vai ficar magoado ou magoada.
Né? Então é um pecado duplo, né? Um pecado duplo que vai afetar um, vai afetar outro, e aquela outra pessoa que ouviu a fofoca também vai pecar, porque ela vai tomar ela vai começar a pensar e vai começar a pensar e tomar ideias e achar isso e achar aquilo, vai pecar também. Então, cuidado com fofoca, que ela sai contaminando várias pessoas, tá? É um pecado assim que contagioso, né? Um pecado contagioso, que ele sai espalhando isso por aí. Então, muito cuidado com as suas palavras, seja prudente com falar, até mesmo quando você quer exortar, quando você quer falar alguma coisa contra uma pessoa e você vai a essa própria pessoa e não a outra, muito cuidado a forma de falar. Né? Como você vai advertir, como você vai orientar, como você vai questionar, para que isso não gere conflito, para que isso não gere contenda. Então, se você precisa conversar com alguém, colocar algumas coisas às claras, ore muito antes e peça a Deus para te orientar. Peça a Deus para te instruir, para que você possa, na hora que for falar, falar com prudência com essa pessoa, para não gerar conflito. A Bíblia fala que o diabo é o pai da mentira, então não saia por aí de conversinha, tá? Porque senão você vira filho do diabo, ao invés de ser filho de Deus. Se o diabo é o pai da mentira, o mentiroso é filho do diabo. Então preste muita atenção nessas coisas. Esteja muito atento nessas coisas. Magoamos com os nossos atos, né? Magoamos com as palavras e magoamos também com os nossos atos. Então, muito cuidado com as suas atitudes, com aquilo que você faz. O seu comportamento com as pessoas, a forma que você age com as pessoas. Ainda mais hoje, né, que as pessoas estão muito melindrosas. As pessoas, por qualquer coisa, já fica com mágoa, já fica com raivinha. Eu me lembro assim na minha infância, adolescência, tipo na escola, né? Na escola era cada coisa, cada situação. E hoje tudo é bullying, né? Tudo é assédio, tudo é ofensa. Naquele tempo as pessoas não eram tão melindrosas, não. E ninguém vivia aí deprimido, chorando, magoadinho. Não. Pessoas tinham uma facilidade maior de resolver seus problemas. As pessoas tinham uma habilidade maior de resolver problemas. Hoje as pessoas estão muito melindrosas. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que fala e com o agir. Porque qualquer coisa as pessoas estão ficando de bico, ficando de mal, ficando com raivinha. Tá complicado o mundo, né? Tá muito complicado. As pessoas estão com a cabeça muito diferente de um certo tempo atrás. Então é preciso a gente, em tudo, orar, pedir direção de Deus, saber como que eu vou agir, como que eu vou conduzir isso aqui de forma que eu não vou causar mágoa, conflito, contenda, que eu não vou jogar gasolina na fogueira, né? Essa é a realidade. Então cuidado com as palavras e cuidado com seus atos. Aqui na lição também fala que magoamos por interesses. Os interesses, muitas vezes, quando colocados acima das nossas amizades, produzem mágoas e ressentimentos. Quantas e quantas pessoas perdem amizades por causa de interesses, né? A pessoa quer sobressair, a pessoa quer superar o outro, a pessoa quer levar vantagem, passa a perna em um, engana o outro. Que coisa absurda! Isso não é atitude para um cristão. Isso não é atitude para quem conhece a palavra de Deus. Não é aceitável isso vindo nem de ignorantes, muito menos de conhecedores da palavra. Não é aceitável que venha de uma pessoa incrédula. Também não é aceitável de quem vem, principalmente de uma pessoa que crê. Então, muito cuidado com seus interesses. Não coloque os seus interesses acima das pessoas. Eu vejo assim, às vezes, marido, mulher colocando os seus interesses pessoais acima do cônjuge, né? Atropela o querer da esposa ou do marido, rompe com a família em cima dos seus próprios interesses, né? A ganância, a vontade
de levar vantagem em tudo, de sobressair, faz com que as pessoas façam loucuras, faz com que as pessoas ultrapassem os limites da boa convivência, do respeito e da dignidade e passa a agir por interesse próprio. Fuja disso, não deixa isso contaminar a sua vida, não deixa isso contaminar o seu ser, mas permita que o Espírito Santo te guie e te conduza de maneira a você viver de uma forma decente e equilibrada. A parte 3 da lição diz assim: Davi venceu a mágoa com benefício. Nós tivemos a leitura aqui no início, de 2 Samuel, capítulo 9, 2 Samuel, capítulo 9, do versículo 1 ao 7, onde Davi procura por um descendente de Jonatas. E ao saber que havia Mefibosete, que era filho de Jonatas, e Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, Davi não pensou que aquela família era inimiga. Davi não pensou que aquela família tinha lhe causado muitos males, mas ele pensou: eu tenho uma aliança com Jonatas, de que o que permanecesse vivo cuidaria dos descendentes do outro. Então existe um descendente de Jonatas, eu vou cumprir a minha aliança que eu fiz com ele, eu vou cuidar do filho dele que ficou órfão e está em dificuldade. E assim Davi fez. Ele não guardou mágoa, não guardou ressentimento, ele amou aquela família, a descendência daquela família que foi inimiga dele, que causou muitos males a ele. Vamos lá. E Davi não se arrependeu por isso, porque em momento algum consta na Bíblia que o filho de Jonatas, Mefibosete, pudesse trair Davi. Não, pelo contrário. A partir do momento em que Davi traz ele para sua casa, não há registro mais de qualquer conflito. Significa que ficou tudo resolvido. Então nada melhor do que uma reconciliação, quando há possibilidade. Vamos lá, Davi e sua amizade com Jonatas. A Bíblia afirma que há amigos mais chegados do que irmão. Provérbios 18, 24 fala sobre isso. Davi e Jonatas fizeram um pacto de fidelidade. A amizade entre eles era uma amizade rara, não se vê uma amizade assim até os dias de hoje, são raras. Por isso nós devemos zelar pelas boas amizades. Quando nós temos boas amizades, pessoas que são honestas, sinceras, são legítimas, são verdadeiras conosco, nós temos que fazer de tudo para preservar essas amizades. Às vezes a gente muda de cidade, muda de vida, perde o contato, mas a amizade continua. Se um dia aquela pessoa precisar, eu sei que você vai socorrer. Então essa amizade, mesmo que ficou lá em outra cidade, em outro estado, está muito longe daqui, você já nem fala mais com frequência com essa pessoa, mas a amizade continua. O dia que essa pessoa precisar, o dia que essa pessoa te procurar, você vai atender e com alegria em poder contribuir. E assim foi a amizade de Davi com Jonatas. Mesmo Jonatas estando morto, Davi cumpriu aquilo que prometeu. Jonatas não estava aí para ver se Davi ia cumprir ou não. Jonatas não estava ali para saber se Davi ia honrar o compromisso. Mas Davi sabia que onde 2 ou 3 concordarem na terra, está ligado no céu. Então o crente tem que ter palavra. O cristão ele tem que ter palavra. Se você combinou com uma pessoa, se você fez um acordo com a pessoa, cumpra. Cumpra. Se você prometeu alguma coisa para alguém, cumpra. Porque está ligado no céu. Onde 2 ou 3 concordarem com alguma coisa na terra, está concordado no céu também. Então não pense você que você vai prometer alguma coisa para alguém e depois você vai sarfar disso e vai dizer: eu sou esperto, hein? Eu sou muito esperto, enganei essa pessoa. Mas não engana a Deus. Está ligado lá no céu, tá bom?
Lá no céu está registrado o pacto que você fez, a aliança que você fez, o compromisso que você fez, seja lá o que for. Então, muito cuidado com a sua condução, para que você não venha causar mágoas, ressentimento nos outros e não venha também estar amarrado a problemas. Davi foi perseguido por Saul durante toda a sua vida, mas mesmo assim ele manteve a amizade com Jonatas, filho de Saul, mesmo sabendo que Saul poderia lhe matar, que os filhos de Saul naturalmente poderiam ficar do lado do pai, concordar com o pai, independente se o pai estava certo ou errado. É muito natural concordar, né? E mesmo assim, Davi confiou em Jonatas. Havia sinceridade entre eles, havia uma amizade verdadeira entre eles, que as loucuras do pai de um não afetavam a amizade dos dois. A maldade do pai de um não afetava a amizade dos dois. Então isso é um amor fraternal, né? Um amor de amizade, que faz com que as pessoas sejam leais e sinceras entre si. Um bom exemplo. Davi amparou Mefibosete. Ao saber que Mefibosete estava paralítico, pobre e vivendo de favores, Davi mandou buscar ele numa cidade onde não tinha pastos. A cidade em que Mefibosete estava morando não tinha pastos, portanto era uma região pobre. Ele era paralítico, ele vivia da dependência dos outros. Davi, além de trazer ele para o palácio, cuidar dele como filho, devolveu as terras que por herança pertencia a ele. Devolveu as propriedades que por herança pertencia a ele. E ele passou a viver então de renda, e uma renda muito grande, né? Saiu da miséria para a riqueza porque Davi honrou o compromisso que fez com Jonatas. Um grande exemplo, né? Um grande exemplo. Vamos lá, a quarta e última parte da lição diz: aprendendo com os heróis da fé. Triunfar sobre os ressentimentos e mágoas exige um grande esforço da nossa parte. As incompreensões e as irritações são barreiras para que nós possamos, então, viver sem mágoa e sem ressentimento. Então, muito cuidado com as irritações, com as provocações, muito cuidado com insultos, com contendas, né? Fuja desses males. Ore que Deus vai te dar saída, que Deus vai te dar alternativa. Ore que Deus vai te orientar e você vai fugir disso. Aprendendo com Esaú, né? Ele foi enganado por Jacó 2 vezes, conforme Gênesis capítulo 27, 36, que teve de fugir de casa, conforme Gênesis 27, versículos 43 a 45, deixando para trás um irmão amargurado. Gênesis capítulo 28, versículo 8 e 9. Então, Esaú foi enganado pelo seu irmão, Jacó, fugiu de casa, deixou um conflito para trás, mas ele não guardou mágoa. Ele sabia que o seu irmão estava magoado, mas ele não estava. Mas ele estava com o coração limpo. E um dia ele voltou, mesmo sabendo que esse irmão estava magoado, que esse irmão estava ressentido, ele voltou para reconciliar. Ao passar dos anos, Deus trabalhou em ambos de tal modo que Jacó, agora transformado em Israel, amedrontado, se encontrou com Esaú, quebrando e disposto a receber e a perdoar seu irmão. Nada melhor do que entregar os nossos ressentimentos e mágoas das mãos do Senhor para que Ele possa curar, para que Ele possa aliviar. Então, se você é amargurado ou amargurada, se você tem mágoas, ressentimentos, se você não consegue perdoar, entre no propósito de oração, pedindo a Deus que abra seu coração. Entre no propósito de oração e peça a Deus para mudar o seu pensamento.
para tirar essa amargura de você, tirar essa mágoa de você, porque isso está fazendo mal é para você. A outra pessoa está lá, bem, né? Tá aparentemente bem, mas para você está fazendo mal. Então perdoa, não guarde mágoa, não guarde ressentimento. Se está difícil para você esquecer isso, perdoar, ore, 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 que Deus vai te abençoar. Ore bastante que você vai conseguir tirar isso do seu coração. E você vai poder viver em paz. E lembrando que mágoas e ressentimentos tranca a pessoa por dentro, deixa a pessoa enrijecida por dentro, e isso vai causar muitas doenças, muitas enfermidades. Por isso que tem doenças e enfermidades que os médicos não conseguem curar. Não há remédio, não há tratamento que resolva. Use lá o protocolo que for, o remédio que for, mas não dá certo. Por quê? Porque a pessoa está amargurada. O problema, a origem daquele mal está no sentimento. Então fuja da mágoa, fuja do ressentimento, libere perdão, ore para Deus quebrar essa mágoa, tirar da sua lembrança isso, que o maior beneficiado vai ser você. Você vai conseguir se libertar disso e vai poder viver livre desse mal, né? Livre dessa amargura, desse ressentimento. Um outro exemplo de herói da fé é de Jesus. Jesus, durante o seu ministério terreno, foi grandemente magoado pelos líderes religiosos. Entretanto, Jesus nunca os revidou, mas entregou-se àquele que julga justamente, dando-nos uma lição de como superar tal situação. A morte de Jesus na cruz foi para perdoar os pecados, inclusive daqueles que mataram ele. Aqueles que bateram nele, que julgaram, que crucificaram, ou que estavam ali no meio da multidão gritando, né, crucificam, crucificam. Foi por essas pessoas que ele morreu. E entre essas pessoas, aquelas que se arrependeram, aquelas que reconheceram que ele é o Senhor e Salvador, a morte dele naquela cruz teve poder para essas pessoas. Mesmo se elas estavam lá participando da crucificação. Mesmo se elas estavam lá contra ele naquele momento. Mas serviu também para essas pessoas. Isso é um grande exemplo de amor, né? Que não guarda mágoa, não guarda ressentimento. Então tá aí. Agora há pouco estava falando de Pedro, né? Que o irmão Legiu se lembrou. Jesus tinha de tudo para ficar magoado e ressentido com Pedro e cortar a amizade com Pedro. Não quer nem saber de Pedro mais. Traidor. Na hora que eu mais precisei dele ali, ele estava negando que me conhecia, né? Estava fugindo da nossa amizade. Covarde. Mas não foi isso que Jesus pensou. O que Jesus pensou foi, coitado de Pedro. Coitado. Está tão despreparado espiritualmente que está agindo com covardia. Eu quero que ele mude. Eu quero que ele torne-se um homem firme na fé. Eu quero que ele torne-se um exemplo de fé. Foi o que Jesus pensou de Pedro. Foi o que veio no coração dele a respeito de Pedro. Que tal você fazer assim também? Né? Que tal você ter o exemplo de Jesus? Ao invés de você ficar com mágoa de alguém, eu quero que essa pessoa morra, eu quero que essa pessoa se dê mal, eu quero que essa pessoa se afunde. Que tal se você falar com Deus em oração e dizer, Deus, coitada dessa pessoa, ela não sabe o que faz. Mude o pensamento dela, mude a sorte dela, abra o entendimento dessa pessoa para que ela possa mudar. Porque eu não sou a única vítima dela, ela deve estar fazendo isso com muitas outras pessoas. Então, ajude essa pessoa a ser diferente, ajude essa pessoa a mudar, ajude essa pessoa a se transformar. Então, siga o exemplo de Jesus e eu tenho certeza que você vai estar livre e desimpedido. E o outro exemplo que temos aqui na lição é do apóstolo Paulo. Ele experimentou em seu ministério as mais diversas situações que podiam lhe causar muitas mágoas. Foi traído, foi enganado, foi conspirado,
mentiram a respeito dele, desfizeram tudo que ele fez, mas ele não guardou mágoa, né? Ele permaneceu ali perdoando. Ele foi desprezado por muitos, mas seguiu na fé, continuou na fé, porque ele sabia que o que Deus tem reservado na eternidade é muito maior do que tudo que está aqui na terra. O que Deus tem reservado para nós na eternidade é muito melhor do que o que nós temos aqui hoje. Então, que essas palavras possam te ajudar, que essas palavras possam fortalecer a sua vida e que tudo isso possa ser canal de bênção para você. A conclusão da lição diz assim: mágoas e ressentimentos fazem parte da vida humana desde a queda até os dias atuais. Já fora do Éden, o casal se ressentiu com seu filho que matou o irmão, e assim teve início uma série de situações que caracterizaram a fragilidade do ser humano. Inúmeros personagens bíblicos sofreram tais sofrimentos, mas os que souberam superá-los tornaram-se vencedores. Jesus também foi injuriado e desprezado, porém perdoou os que lhe maldiziam. Triunfar sobre as mágoas e ressentimentos é privilégio para quem vive uma vida de dependência de Deus. Portanto, fuja da mágoa, fuja do ressentimento para que tudo vai bem com você, principalmente para que a sua saúde vai bem. Então, doenças que a medicina não consegue curar, que remédio nenhum resolve, que não aparece em exame nenhum, ou às vezes até aparece, mas não há tratamento que resolva, perdoa. Arranque a mágoa de dentro de você, que esse mal vai sair. Perdoa, tire essa mágoa que está dentro de você, que isso vai perder o efeito na sua vida. E você vai ser uma pessoa saudável, você vai ser uma pessoa alegre, você vai ser uma pessoa feliz. Que essa lição possa ser uma lição de vida para você, para te transformar. Veja novamente quantas vezes for necessária essa aula para que você possa se fortalecer. E se essa mensagem também é boa para outra pessoa, nós vamos salvar aqui, você copia o link e manda para essa pessoa, para que ela também seja abençoada com essas palavras. Deus seja louvado em nossas vidas. Oremos. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores. Queremos aqui agradecer por esse momento de uma hora em que Tu proporcionou a nós de meditar sobre a Sua palavra. Ajude-nos, ó Deus, a fortalecer a nossa vida, dando-nos um coração disposto a Te obedecer e também disposto a perdoar aos nossos inimigos. Que nós possamos estar livres de mágoas e ressentimentos e que isso não venha envenenar o nosso corpo. É o que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado, e se você está em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina 6291, bairro Igarapé. Deus seja louvado.